Salmos capítulo 30, é o salmo que está no meu coração hoje. Salmo capítulo 30. Salmos capítulo 30, do 1 ao 5. Mas nós vamos estudar aqui por partes. Diz assim, ó: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Então olha só, queridos, como que o salmista Davi, ele começa esta canção. Ele começa dizendo: exaltar-te-ei, ó Senhor. Por quê? Ele estava o quê? Exaltando a grandeza de Deus. Ele estava exaltando o poder do Senhor, porque exaltar é isso, é você destacar as qualidades de Deus. Amém, Jesus? Quando você enfrenta uma causa difícil, uma causa que aos olhos humanos possa até parecer impossível, você pode exaltar, ou seja, destacar a qualidade de Deus, dizendo: Deus, o Senhor é o Deus do impossível. A tua palavra diz isso. O Senhor é o Deus das causas difíceis. Quando a situação foge do controle, foge do nosso alcance, nós aprendemos alguns dias atrás o quê? Que aquilo que foge do nosso alcance, da nossa alçada, não foge do governo de Deus, porque nas mãos do Senhor está todo o controle. Então nós devemos, em meio às dificuldades, em meio às aflições da nossa vida, exaltar ao Senhor, enxergar o poder e a grandeza de Deus. E ele exaltou o Senhor por qual motivo? Porque não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Então olha só, queridos, os nossos inimigos, entenda que não é carne e nem sangue. Amém, Jesus? O nosso adversário é Satanás. O nosso adversário é o diabo. Aí tem aquela pessoa que me rebate assim: pastor, mas você não sabe a perseguição que eu tenho no meu trabalho. Você não sabe, pastor, a perseguição que eu tenho dentro da própria casa, dentro da minha família. Entenda que a sua luta não é contra carne nem sangue. Às vezes o inimigo usa a pessoa. Às vezes a pessoa usa a pessoa do nosso lado. Não foi assim com Jesus? Jesus, ele acaba de perguntar para os discípulos: quem as pessoas estão falando quem eu sou? Aí os discípulos começaram a dizer: estão falando que o Senhor é o Elias, que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Jeremias, um dos profetas. E Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí o Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim: bem-aventurado és tu, Simão. Bem-aventurado és tu, por quê? Porque não foi carne nem sangue que tu revelou isso, mas foi o próprio Deus. Aí Jesus, ele fala que há de padecer nas mãos dos romanos, dos fariseus e algo do tipo. Aí o Pedro, ele diz assim: não, Senhor, não vamos permitir, não deixa que isso aconteça. Aí o que Jesus diz para ele? Aparta de mim, Satanás. Ou seja, um homem que acabou de receber a revelação de Deus estava sendo usado o que, irmãos? Pelo Satanás. Porque Jesus veio com um propósito. Amém, Jesus? Que era se entregar, que era mostrar, ou melhor para nós, entregar a mensagem da cruz. Agora o Pedro diz assim: não, Senhor, não deixa que isso aconteça. E Jesus diz: aparta de mim. Ou seja, o próprio Satanás estava falando na boca de quem, irmãos? Do Pedro. E Pedro, olha só, estava do lado de Jesus. Jesus, quando ia ao monte orar à parte, chamava Pedro, João e Tiago. Era um dos mais próximos, era o Pedro. E estava sendo o que, irmãos? Usado pelo
pelo Satanás. Então, vocês conseguem entender sim? Conseguem entender sim ou não? O Pedro era o Satanás, mas estava usado por ele. Deu para entender sim ou não? Então, a sua guerra não é contra o homem, mesmo que o homem tenha sido o quê? Usado. Amém, Jesus? E olha só, o inimigo, ele tem uma expectativa ao nosso respeito, de nos ver cair, de nos ver sucumbir, de nos ver fracassar. O inimigo tem o objetivo de nos tirar o foco, de nos tirar da direção e roubar a nossa fé. Só que o salmista diz assim, eu te exalto, Senhor, porque o Senhor porque não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem, ou seja, os seus inimigos se frustraram. Amém, Jesus? Olha o versículo 3 agora, o versículo 2, perdão. Versículo 2 diz assim: Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu que, irmãos? É isso aqui que nós devemos fazer. Está enfrentando a enfermidade, está enfrentando o mal emocional. Pastor, ultimamente eu tenho andado triste, ultimamente eu tenho andado ansioso, ultimamente eu tenho saído de uma enfermidade e entrado em outra, e as coisas não têm andado legal para o meu lado. Olha o conselho do Davi: Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Se você clamar a Deus, não importa o estado que você se encontra, Ele vai te sarar. Se você clamar ao Senhor, Ele vai te curar. O Salmo 103 diz que Ele perdoa todos os nossos pecados e sara todas, não é algumas, é todas. Ah, pastor, mas o meu caso é um câncer. Ah, mas o meu caso é um mal generativo, é um mal crônico. No meu caso é um caso à parte. Ou seja, quando Ele curou o segundo cego, Ele curou quem, irmãos? O primeiro, sim ou não? Para curar o segundo, Ele teve que curar o primeiro. Amém, Jesus? Então, onde eu quero chegar? Talvez se o caso seja um caso à parte, ou seja, você pode ser o primeiro, então. Amém, Jesus? Você pode ser o primeiro a ser curado dessa enfermidade. Você pode ser o primeiro a ter essa experiência e esta marca de Cristo em você. O que você precisa é o que, irmãos? É clamar ao Senhor. O cego Bartimeu era cego, mas o que ele fez? Ele clamou pelo Senhor. E o Senhor fez o que, irmãos? Curou ele, abriu os olhos dele. Amém, Jesus? Dentro de alguns minutos nós vamos clamar e Deus vai operar em sua vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Continuando, versículo 3. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Então olha só isso aqui, queridos. Ele clamou ao Senhor, o Senhor sarou ele e fez a alma dele, o que, irmãos? Subir da sepultura. Entenda que não era o corpo dele que estava na sepultura, era a alma, era o coração, era o intelecto dele. Porque vamos falar da nossa natureza. Às vezes enfrentamos circunstâncias, ou às vezes, como o Josafá, nós pregamos aqui na sexta-feira, nós recebemos uma notícia, e determinada notícia tem o poder do quê? De abater o nosso coração. Sim ou não? De nos deixar para baixo, de nos deixar triste. Existem pessoas que, de acordo com a notícia que ela recebe, ela não deixa mais de viver. Eu conto uma história verídica. Um amigo do meu pai, companheiro de bola no final de semana, pensa no camarada alegre, pensa no camarada para cima, era esse tal. Aí a esposa dele ficava no pé dele: você precisa ir no médico, faz anos que você não vai no médico. Desde quando eu te conheço por gente, eu nunca vi você fazendo um exame de sangue, né, um exame de fezes, de urina. Procura um médico, vai cuidar da sua saúde. E ele disse: vou nada, eu estou bem, eu vou procurar mal para mim? Nada, eu não vou.
Irmão, de tanta essa mulher insistir para que ele fosse ao médico, ele decidiu ir. Irmãos, quando ele chega e abre os exames, irmão, aquele homem estava morrendo. Ele recebeu tanta notícia negativa do estado dele, que o camarada que era tão sorridente, tão alegre, ele murchou. Ficou murcho, ficou para baixo, ficou abatido. Irmãos, não demorou muito tempo, aquele cidadão morreu. Onde eu quero chegar, irmãos? A nossa alma abatida, irmãos, ela vai simplesmente refletir no nosso estado físico. Você pode observar a pessoa que luta contra uma enfermidade, alegre, para cima, ela tem a probabilidade maior do que, irmãos, de sair dela. Agora, a pessoa que tem uma enfermidade inferior, mas com o coração abatido, ela não vai longe. Como determinar o seu coração assim? Assim é. Então, não sei como é que você se encontra, mas olha, o poder de Deus pode fazer a sua alma subir da sepultura. Vocês entendem sim ou não, irmãos? Eu creio que Deus é poderoso para devolver alegria ao seu coração. Eu creio que Deus é poderoso para te levantar se você estiver prostrado, se você estiver caído. Um coração alegre, o que diz Provérbios? Formoseia o rosto. E eu creio que Deus, Ele traz alegria para você novamente. Amém, Jesus? Eu gosto da irmã Maria. A irmã Maria, ela estava dizendo quarta-feira, né? Eu sou alegre mesmo. Os irmãos estavam aqui, viram, né? Eu sou alegre, aonde eu chego, eu cheguei. Comigo não tem tempo ruim, não. E tem que ser assim. Aí eu falei para ela o seguinte: com essa alegria toda, a senhora vai passar bem. É ou não é verdade? Tem que ser alegre. Amém, Jesus? E Deus pode. Talvez você chegou aqui meio triste, meio abatido. Pastor, são tantas coisas ruins que tem me sucedido, mas hoje acaba este mal, esse ciclo ruim na sua vida. Amém, Jesus? Mesmo que a situação ainda não esteja favorável, mas você vai sair daqui com o coração alegre. Amém, Jesus? É fruto do poder de Deus. Então, o Senhor livrou ou trouxe, levantou a alma dele da sepultura, e olha só, e conservaste a minha vida para que não descesse ao abismo. Oh, glória a Deus. Amém, Jesus? Olha só que o salmista está falando aqui, que quando a alma dele estava triste, o Senhor alegrou. Só que Deus também, olha só, Ele é poderoso para conservar. Porque tem gente que estava se sentindo meio que deslocado da mensagem, né, pastor? Eu tenho andado alegre, eu tenho andado para cima, mas olha a mensagem. E se você tem andado dessa forma, Ele vai te conservar. Amém, Jesus? Ele vai conservar a alegria. Desliga! Ele vai conservar a paz. Ele vai a graça dele em você. Amém, Jesus? Ele vai conservar. Para quê? Para que você não desça à sepultura. Para que você não desça ao mais fundo do poço, ao abismo. Mas isso não é a mensagem ainda. Vamos lá, versículo 4. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. 5. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está o que, irmãos? A vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, Jesus? Isso aqui é profético. Tempo difícil tem tempo de duração. Tem prazo de validade. O choro dura uma noite e a alegria vem. E eu quero retratar esses salmos aqui, irmãos, na história de Daniel. Daniel capítulo 6, abra lá comigo a sua Bíblia. Ou você pode acompanhar aqui pela tela também.
Daniel capítulo 6, versículo 1, Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Vamos parar aqui, irmãos. Então o rei, ele constituiu 120 presidentes e 3 príncipes, para auxiliá-lo, para ajudá-lo no governo do reino. E esses 3 presidentes, eu acredito ser, ou os 3 príncipes, melhores ainda, eles faziam parte de uma elite. E dentro desses 3, o Daniel fazia parte. Só que o Daniel, ele se destacava, ele se distinguia de tal forma que o rei disse assim: eu vou constituí-lo sobre todo o reino. A mensagem que eu quero que você entenda é que o Daniel estava prosperando, que o Daniel estava crescendo, e a probabilidade dele crescer era cada vez o quê? Cada vez mais. E por que Daniel prosperava? Por que Daniel crescia? Versículo 4. E então os príncipes e os presidentes fizeram o que, irmãos? Procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então este era o Daniel. O Daniel era um homem que tinha um espírito excelente. Era um homem, irmãos, prisioneiro. Era um homem que foi levado como despojo de guerra. Era um homem que não tinha família, que não tinha tal liberdade. Só que nada de ruim que lhe ocorreu, ou que lhe sucedeu, abateu o coração dele. Por quê? Deus conserva. Vocês lembram que nós lemos dos Salmos? Deus, ele nos conserva a nossa alegria, Deus conserva a nossa alma, amém, Jesus? Para que ela não desça ao abismo. Então este era o Daniel. O Daniel tinha um espírito excelente. O Daniel, ele não tinha vício, ele não tinha culpa. O Daniel, ele era um homem totalmente honesto. E como ele estava nesta crescente, como a sua vida estava progredindo cada vez mais, é natural que o que, irmãos? Inimigos se levantassem contra ele. Era natural que os invejosos procurassem o que? Ocasião contra a vida dele. E começaram a perseguir Daniel. Começaram a fazer chacota de Daniel. Começaram, irmãos, conturbar a vida de Daniel. Só que eles não conseguiam. O Daniel não era afligido, o Daniel não era atingido pelas as ofensas e pelas perseguições desses homens que procuravam, que, irmãos, o mal de Daniel. Então eles tentaram de todas as formas e fracassaram. Aí, continuando o texto, versículo 5, vamos ler rapidinho. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. 10. E Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes
costumava fazer. Então, esses homens fizeram o seguinte, irmãos: nós não vamos conseguir prejudicar o Daniel se a gente não for na lei do Deus dele. Eles observaram que Daniel tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia. Então vamos fazer o seguinte: só 30 dias o Daniel vai cair. Ele ora todo dia, 3 vezes o dia, ele abre a janela da casa dele. Então vamos armar este laço, esta emboscada. Armaram, irmãos. O Daniel, ele foi pego orando, e com isso ele foi sentenciado, foi lançado na cova dos leões. Versículo seguinte, antes da gente ler aqui, o que acontece, irmãos? O rei tentou de todas as formas o que, irmãos? Livrar o Daniel. De todas as formas o rei tentou fazer alguma coisa, e é uma mensagem, irmãos, que vão é o socorro que vem do homem. Por mais que ele fosse o rei, por mais que ele fosse a autoridade máxima, ele ficou de mãos atadas para ajudar Daniel. Eu vi uma frase esses dias na internet, que a maior ajuda que a pessoa pode ter é quando ninguém ajuda ela, o próprio Deus ajuda. Porque muitas vezes nos decepcionamos, sim ou não? Você espera alguém ajudar, você espera alguém auxiliar, você espera alguém que prometeu te fazer algo, e essa pessoa não faz, não cumpre. Isso entristece, sim ou não? Então, o pregador estava falando assim, ó, a maior ajuda que a pessoa pode ter é não ser ajudado. É ser ajudado por Deus. E foi o que aconteceu com Daniel, versículo 11. Estou lendo a história rapidinho, que tem uma parte aqui que eu vou dar a mensagem, os Salmos 30, versículo 5. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição, qualquer Deus ou a qualquer homem, por um espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado. A favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. Até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, e olha só, irmãos, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E olha agora, e pela manhã cedo, se levantou, e foi com pressa aonde, irmãos? A cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o Deus a quem tu continuamente serve tinha podido livrar-te dos leões? Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive. Só isso aqui para nós basta, irmãos. O Daniel
ele foi vítima de uma emboscada. O rei discerniu isso. O rei se penalizou, tentou de todas as formas ajudar, não conseguiu. Lançou Daniel numa cova, colocou uma pedra sobre aquela cova e voltou para o seu palácio. Jejuou a noite inteira, não dormiu. Ele, não traga um instrumento, não quero saber de nada. E ficou a noite toda o rei perturbado. Mas eu acredito que a situação do rei não era pior do que a situação de Daniel. Concorda comigo, sim ou não? O Daniel estava dentro de uma cova com uma pedra em cima. Para quê, irmãos? Para que ele não saísse, para que ele não fugisse. Ou seja, o Daniel estava em uma situação impossível de sair. Ficou lá o Daniel a noite inteira junto com os leões. O rei, quando chega de manhã, ele já vai como, irmãos? Triste. Por quê, irmãos? Era impossível Daniel sair daquela. Era impossível Daniel sair daquela situação, daquele estado. Talvez eu esteja falando aqui com causas impossíveis. O rei chegou triste, tirou a pedra da sepultura e disse: ô Daniel, por acaso o Deus que você serve continuamente, ele pôde te livrar? E lá de baixo Daniel gritou: vive o rei para sempre. Só do rei ouvir a voz do Daniel era sinal que Deus, o que, irmãos? Livrou Daniel. Mas o ponto principal para a nossa mensagem é, irmãos, vocês lembram dos Salmos 30, versículo 5? No favor de Deus há o que, irmãos? A vida. O rei tentou ajudar? Tentou. Conseguiu? Não. O rei estava como, irmãos? Penalizado e triste. Só que naquela cova, naquela situação, sabe quem que o Daniel alcançou? O favor de Deus. Foi a graça do Senhor que alcançou Daniel lá naquela cova. O Davi disse que no favor de Deus há vida. E conclui: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. O rei veio triste, ele veio com voz de tristeza: ô Daniel, o Deus que você serve continuamente, por acaso ele pôde te livrar? E o Daniel lá de baixo: vive o rei para sempre. Não foi achaste culpa diante de ti, nem pecado contra o meu Deus. O Deus que eu sirvo me livrou do leão. Ele mandou o anjo que fechou a boca dos leões. A alegria para o rei e a alegria para o Daniel chegou. Amém, Jesus? E eu quero deixar esta palavra liberada para o seu coração, esta palavra profetizada para você. Amém, Jesus? Que o seu período de noite está findando. Por mais escura, por mais tenebrosa que seja a noite que você vive, irmãos, não pode impedir o romper da luz do sol, do amanhecer. Amém, Jesus? Você crê nisso, sim ou não? É esta fé que você deve considerar o seu coração. Você sabe que existem noites e noites, sim ou não? Eu fui no monte muitas vezes. Uma vez eu fiz um propósito no monte, ia eu, a minha esposa e minha irmã. Íamos nós três para o monte orar. E eu lembro muito bem que tinha noites, irmãos, que a gente não precisava nem ligar a lanterna no celular para subir, porque a lua estava tão clara que iluminava tudo. A gente orava lá no monte, dava para ver a terra, as folhas, e era coisa linda. Mas eu lembro uma vez que a gente ficou meio perturbado lá no monte. Irmão, nós subimos no monte. Pensa numa opressão que foi aquele monte. Falei: nunca mais eu vou nesse monte. Você desligava a câmera do celular assim, você não via nada. Parecia que você estava de olho fechado. Não dava para ver nada. Então, cada barulho que surgia no mato, a gente já ligava a lanterna. E parecia que tinha algo passando na cara da gente. Assim: não vou mais nesse lugar não.
Mas onde eu quero chegar, irmãos? Era uma noite muito escura. Mas por mais que a noite ela foi escura, ou seja, não conseguiu impedir o amanhecer. A noite não resiste à luz, amém, Jesus? Não resiste o sol. Então esta é a palavra que eu tenho para liberar para o seu coração, amém, Jesus? Vai chegar o amanhecer de Deus na sua vida. Esse tempo terrível, esse tempo difícil, está se findando aqui hoje, em nome de Jesus. Não estou falando uma palavra para levantar o seu coração, não. Estou falando aqui no nome de Jesus. Como eu disse, esses salmos têm rasgado o meu coração. De manhã eu fiz a oração, hoje a oração foi ao vivo. E já abri falando desses salmos, que Deus é poderoso para levantar a alma que está triste, que está na sepultura. Que Deus é poderoso para conservar a nossa vida, para que não seja lançada no abismo, e que o choro dure uma noite, e que a alegria vem pela manhã. Amém, Jesus? Creia nisso. Amém, amados?